O papel do gestor nas organizações. O papel do gestor no resultado organizacional. Habilidades administrativas. Quando a gente se depara com um assunto como o papel do gestor, nos parece que o gestor realmente ele é a pessoa que vai entregar o resultado. E de maneira correta, isso está certo, porque o gestor ele vai conduzir os melhores talentos ao resultado. Uma máquina, por exemplo, uma indústria, se estiver bem programada, ela vai fazer a entrega daquilo que se propôs. Da mesma forma, fazendo um paralelismo, nós temos que entender como os gestores atuam e desenvolvem os seus melhores talentos a ponto de identificar pontos fracos, mas potencializar pontos fortes. Essa é uma grande demanda de que a teoria da administração e os fundamentos foram entendendo e foram se aperfeiçoando. O papel do gestor, não de uma maneira de dar a ordem, pedir para executar e cobrar, mas sim de uma maneira de conduzir conjuntamente, paralelamente, para que o funcionário ele realmente se espelhe no seu gestor, do seu líder. Aí a gente até evolui o termo para líder, quando ele coloca aquela sua energia no dia a dia da empresa a ponto de dar a confiança para o seu funcionário e fazer com que ele também produza da melhor maneira possível. No entanto, a gente tem alguns aspectos técnicos desse papel. O papel do gestor dentro dos resultados da empresa, vamos fazer a seguinte reflexão. O propósito com o resultado organizacional. O gestor ele interpreta que existe a meta grandiosa, a meta organizacional, bem como a meta dos indivíduos. E ele faz essa articulação. Segundo, foco em várias formas da avaliação, da mensuração. No fim, eu posso apresentar aos sócios da empresa apenas o aspecto financeiro, mas para chegar ao aspecto financeiro, um gestor tem muito trabalho antes para poder entregar aquele aspecto final. Uma apresentação de resultados pode ter uma durabilidade ali de 15 minutos com apenas um slide, mas para chegar naquele slide e para chegar no resumo dos resultados, aconteceu muito trabalho. Foi muito trabalho individual, com tarefas descritas a ponto de entregar aquilo que se propõe, justamente alinhado com o propósito, bem como com as várias formas de mensuração ou avaliação. E outra coisa que interfere em relação a esse papel do gestor é o tipo de condução do negócio, de que maneira o negócio deve ser gerido ou conduzido. É interessante nesse slide observar porque existem empresas que elas se encaixam melhor com tipos de condução. E não é o contrário, não é o gestor que vai chegar lá e mudar todo o parâmetro da empresa. Tem empresas mais agressivas na área de vendas e empresas mais agressivas na área de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Para isso, a empresa tem que buscar determinados perfis de gestores. A menos que o gestor ele tenha uma multifuncionalidade e ele consiga, isso acontece em alguns casos, se adaptar de acordo com a empresa. Mas é interessante que determinadas empresas contratam gestores que não têm o perfil correto ao negócio. Então, coloque hierarquicamente o negócio à frente. E você pode escolher se realmente as metas estão nas vendas ou na pesquisa de novos produtos com inovação. E tudo isso vai interferir no seguinte negócio. Quais habilidades, então, eu devo escolher para o meu gestor? Nos fundamentos da administração, existem definições bem técnicas a respeito das habilidades. Dentre elas, nós temos a técnica, a humana e a conceitual. Vejamos em detalhes como que são explicadas essas habilidades do gestor. A técnica envolve conhecimento especializado, técnico, é um raciocínio muito quantitativo, muito operacional, que você não tem muito o que fazer, muito como ajustar. Por quê? Dependendo da aplicação, isso está ligado à indústria, está ligado ao regulamento e regras do qual estou colocando a minha habilidade técnica. Tem a ver com atividades de caráter repetitivo. E nesse caso eu não vou poder mudar muito, não vou poder fazer tantos ajustes. Seria outro tipo de habilidade que o gestor tem que desenvolver. Habilidade humana, o controle e liderança de grupos e pessoas, ou grupos de pessoas que estão em prol de um objetivo comum. Essa é uma habilidade humana muito valorizada dentro das organizações.
Articulação dos esforços cooperativos em conjunto. E outras duas palavras aqui que são muito utilizadas no aspecto profissional, a resiliência e a assertividade. A resiliência no sentido de que, independente do que estiver ocorrendo de coisas negativas, no sentido de pressão, os seus funcionários e o gestor próprio, ele volta ao estado normal. Por quê? Porque ele precisa saber que, independente daquilo que nós estamos enfrentando de não atingimento de metas, nós temos que voltar ao raciocínio, à harmonia da empresa e colocar nosso esforço diante do resultado, diante das metas e tarefas que foram colocadas para nós como desafios. E a assertividade? A assertividade tem muito a ver com eu transmitir de maneira objetiva uma tarefa, uma ordem, uma função, sem precisar interferir no aspecto pessoal, humano, e acabar criando um clima talvez um clima negativo dentro da empresa. Porque se você atingir um clima negativo, a chance de não alcançar o resultado é muito maior. Então são habilidades humanas muito utilizadas dentro das organizações que você desenvolve. No entanto, observe que essas habilidades não se desenvolvem apenas estudando as teorias e os fundamentos da administração. Você se depara, é exposto a isso, conhece, e aí você passa a desenvolver no dia a dia. E o mais importante é fazer seu funcionário também desenvolver as habilidades humanas. E a habilidade conceitual, sistêmica ou holística, que envolve o todo da organização. Capacidade de se posicionar sob o ponto de vista da organização como um todo. Eu costumo dizer que o gestor, ele é responsável pelo resultado de todos os funcionários. Se o funcionário erra, é lá na ponta do gestor que vai realmente ser explicado, porque no fim, talvez foi uma falha de não explicar, de não fazer com que aquele funcionário aprendesse, não conduzir. Então, eu vejo que hoje em dia, no mundo dos negócios, existe é como se fosse uma condução do gestor de maneira integrada. Não tem como existir um gestor online. O gestor está presente, ele controla, ele monitora. Não necessariamente físico, eu preciso estar ao lado de todo funcionário, mas eu preciso conduzir, fazer com que o funcionário entenda que o gestor está sempre por perto. E saber atuar em situações interdisciplinares, complexas e ambíguas. É uma habilidade conceitual que faz com que você interprete. O pessoal da engenharia, marketing e finanças, é você como gestor que vai ter que fazer com que isso aconteça de maneira natural. Se houver alguns erros de comunicação diante das áreas, é o gestor que deve assumir o papel de fazer com que a articulação aconteça. Aí sim você está atuando com a melhor parte do papel de um gestor. Vamos concluir então essas ideias. O papel do gestor é o articulador. Ele articula. Multidisciplinaridade é uma das habilidades que ele tem que desenvolver para conversar com todas as áreas. Então ele sempre estará de uma maneira... Às vezes a gente costuma falar assim, puxa, ele é relações públicas internas, pode ser, me permite aos profissionais da área de RP, mas ele tem que ter essas habilidades de articular entre os departamentos a fim de promover ou trazer o resultado da organização como um todo. A visão do todo aliada aos objetivos da organização. Às vezes um departamento sabe o que o departamento deve fazer, mas quem controla o todo é o gestor que está observando isso de uma maneira como se fosse observando de cima, observando o que cada parte está entregando. A manifestação das habilidades e a descoberta dos pontos fortes. Passe a fazer isso na tua empresa. Quais são os pontos fortes que podem se tornar excelentes? Mas, professor, e os pontos fracos? Às vezes você deixa de lado determinados pontos fracos e você não vai passar tarefas a determinadas pessoas que têm, já por critério assim, interpretado que aquilo é um ponto fraco dela. Mas se você descobrir o ponto forte, você pode torná-lo excelente. E a gestão desses talentos sempre será um desafio. Afinal de contas, os produtos de área tecnológica, área industrial, eles passam a ter semelhanças com o tempo. Então, o que gera de diferencial é gerir os talentos empresariais que nos trarão
inovação. Inovação de produtos, de modelos de negócios e façam com que nossa empresa se torne cada vez mais competitivas.